Vamos aprender um pouco agora sobre o método das seções ou o método de Ritter, né? Que também é um método aí bastante aplicado para a resolução de treliças. A minha explicação aqui, eu estou seguindo mais como referência o livro do Susekind, né? Então, esse método ele é bastante utilizado, né, para ir para a resolução aí dos esforços internos nas treliças. Quais que são as vantagens desse método? Ah, porque se você precisa encontrar a força, né, em apenas algumas barras da treliça, esse método ele é bastante aplicável. Porque o caso do método dos nós, por exemplo, se você quer achar a força, por exemplo, nessa treliça que está aqui de ilustração, né? Se eu quiser achar, saber o valor das forças, né? Dependendo aqui do nó, eu tenho que calcular barras anteriores até chegar naquela força que eu preciso, né? Então, eu não consigo imediatamente calcular o valor de uma força em uma barra específica, porque às vezes depende de cálculos de outras barras até chegar naquele nó. Já no método das seções, né, se eu quero o valor da barra da força na barra BC, por exemplo, eu só passar uma seção por essa barra e eu vou conseguir calcular já de imediato o valor do esforço nessa barra. E qual que é a lógica desse método? Ele se baseia, né, que se a treliça está em equilíbrio, quando você analisa uma seção dessa treliça, né, uma parte dessa treliça, porque se uma estrutura está em equilíbrio, quando você analisa, por exemplo, né, você faz uma seção dessa estrutura e você analisa o lado esquerdo, internamente, os esforços que surgem quando você corta essa estrutura, né, você faz uma seção nessa estrutura, é, são os valores que vão dar o equilíbrio ali a, nessa estrutura, né, para o somatório de esforços ser igual a zero. Então, quando você calcula, por exemplo, numa estrutura, todo o somatório de esforços, né, até esse ponto, por exemplo, internamente os valores de forças, né, e momentos, por exemplo, se fosse uma outra estrutura qualquer que surgem aqui, são os valores necessários para anular esses esforços aqui do outro lado, né, para assim dar o equilíbrio. Então, né, esse método se baseia, se uma treliça está em equilíbrio, então qualquer segmento dela também está em equilíbrio, né? É o que está ilustrando aqui nessa imagem. Então, isso aqui seria aqui a aplicação do método das seções, né? Então, aqui a gente fez uma seção AA, analisou aqui, por exemplo, qual que seria, né, as forças, né, que estão agindo nessa treliça do lado esquerdo, né? Internamente os esforços que surgem nas barras que eu cortei. A mesma análise pode ser feita pelo lado direito, né? As forças que estão agindo nessa treliça, lembrando que as reações de apoio, né, são forças que estão agindo também na estrutura, e aqui internamente os esforços que surgem devido ao seccionar essa estrutura, né, que vão ser os mesmos valores, tanto na análise pelo lado direito quanto na análise pelo lado esquerdo. O método ele exige que a gente deve escolher, né, pelo menos escolher uma seção que intercepte pelo menos 3 barras, e essas barras não podem ser paralelas nem concorrentes no mesmo ponto. Aqui, por exemplo, né, a gente tem 2 barras concorrentes no ponto C, mas tem uma terceira barra que é independente. Então, essa seção aqui está ok. A seção de Ritter, né, ela não precisa ser necessariamente reta, ela pode ter uma forma qualquer, pode ser curva, ter qualquer formato. Mas ela deve atravessar toda a treliça, né, igual que a gente cortou, né, ao longo de toda a altura da treliça, e ela é contínua, ela não pode parar no meio da treliça, né? Aqui, por exemplo, eu não poderia passar uma seção, por exemplo, por, é, por A, por exemplo, aqui, por C, né, por B, mas não fui até o final da treliça, né? Então, não poderia, por exemplo, passar uma seção aqui por BC, por CG e por BG, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e não finalizar o corte pegando por toda a treliça. Então, ela tem que ser contínua e atravessar toda a treliça. Aqui a gente vai seguir esse padrão, né, de considerar sempre as forças aqui
saindo dos nós, né, como sendo aqui de tração, e dessa forma, se no meu cálculo o sinal aparecer negativo, é porque a força é de compressão. Como exemplo de aplicação do método das seções, né, o método de Ritter, vamos calcular os esforços internos nas barras F, G, D, G, DC, H, I, H, B e BC. Então, conforme foi pedido no enunciado, né, as barras FG, DG e DC, então necessariamente nós vamos já passar uma seção aqui cortando essas três barras. Vai ser a seção 1, 1. E aí dessa forma a gente já começa calculando essas barras. Então aqui estou mostrando aqui essa seção, né, cortando essas barras. Da forma que está representado aqui, né? Aí com essas barras aqui saindo dos nós, né? Os esforços nas barras sendo considerado aí de tração. Para resolver essas barras, né? A gente vai precisar de saber o ângulo que as forças estão fazendo, né? Nesse caso aqui, o ângulo que a força DG, a força na barra DG e a força na barra DC fazem aqui com a horizontal. Então, primeiro, né, não foi dada as cotas verticais dessa treliça. Então, nós vamos calcular essas cotas. Então, nós precisamos dessa cota aqui, ó, de F até o ponto D. A gente vai fazer isso por semelhança de triângulos. Então, nós temos que aqui, então, essa treliça ela forma vários triângulos aqui que são semelhantes, né? Todos esses triângulos têm o mesmo ângulo aqui, né? A inclinação aqui dessa barra aqui com o eixo horizontal. Então, 3 está para 8, né? Assim como x, que é essa altura aqui que a gente vai precisar para fazer essa seção, está para 2 metros. Aí, fazendo desenvolvendo a equação, a gente tem que essa cota aqui é 0,75 metros. Aqui é 2 metros, né? Foi dado no enunciado, 2 metros. Se esse valor é 0,75, então, formando aqui o triângulo retângulo, que com essa barra também vai dar 0,75, né? E essa cota aqui também vai ser 0,75, porque a gente fazendo a proporção também para esse valor aqui, ó, o GC, a gente acha que a gente teria uma altura ali y igual a 1,5 metro. Então, se aqui é 0,75, né, descontando de 1,5, aqui também vai ser 0,75. Ou seja, os ângulos aqui vão ser iguais e esses triângulos, né, são triângulos iguais. Como a gente já achou que aqui é 0,75, a gente já sabe quanto que vai ser o valor do ângulo θ, né? Então, aqui a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Então, vamos usar o arco tangente, né? De 0,75 sobre 2 vai dar que o ângulo θ é 20,56 graus. Tendo já calculado o valor do ângulo e as cotas que a gente precisa, né, para fazer o somatório aí de momentos, né, que é força vezes distância, então por isso a gente precisa dessas cotas. A gente consegue aqui então achar o valor dessas forças. Inicialmente eu vou calcular o valor dessas três forças que foram pedidas no enunciado, né, a força na barra FG, a força na barra DG e a força na barra DC, utilizando apenas as equações de somatório de momentos, para treinar um pouquinho essa questão de fazer aí os momentos, né? Então, para a gente usar a equação de momentos, como a gente tem três forças incógnitas nessa seção, a gente tem que escolher um ponto em que anule duas forças. Então, a gente escolheu um ponto em que necessariamente duas forças incógnitas passam por este ponto. E desta forma a gente consegue calcular a terceira força.
Então, por exemplo, eu vou fazer somatório de momentos aqui em relação ao ponto G, porque FFG passa por esse ponto e FDG também passa por esse ponto. Então, sobra o FDC que eu consigo calcular. Então, relembrando, para fazer o somatório de momentos, eu considero que o meu ponto G ele é fixo, né? E aplico as forças na estrutura e vejo para qual sentido essas forças estão girando. Então, eu vou considerar aqui como anti-horário é o meu sentido do momento que eu estou considerando como positivo. E aí, vou fazer o equilíbrio das outras forças. Então, vou começar com a minha força incógnita. Eu vou decompor ela na componente horizontal e na componente vertical. Então, aqui tem a representação para facilitar, né, dessa mesma seção, já com as forças decompostas na horizontal e na vertical. Então, vai ficar em relação ao ponto G, né? F DC na vertical, né? FDC seno de θ, que vai ser aqui decomposta aqui, né? E a distância dessa força vertical até o ponto G, que no caso é 2 metros. Aqui a parcela decomposta da força vertical, né? Ela gira em relação ao ponto G aqui, ó, gira no sentido horário. Componente horizontal vai ficar, eu vou decompor aqui nessa reta, né? Então vai ficar FDC cosseno θ. E o sentido do giro dela é também anti-horário positivo. A distância dessa parcela de força aqui na horizontal, né, em relação ao ponto G, é 0,75 metros. Temos as forças externas que estão aplicadas na tesoura, na treliça. Então, a gente tem 12 kN, que também está girando no sentido anti-horário em relação ao ponto G, e a cota dele é 2 metros. Então, mais 12 vezes 2. 6 kN, que também gira no sentido anti-horário, então mais 6, e a distância dele é 4 metros, mais 6 vezes 4. Aí, reorganizando aqui a equação, né, e fazendo as devidas alterações necessárias, joguei o número para o outro lado, negativo, né, e dividi aqui pelo valor que estava multiplicando o FDC, nós chegamos que FDC vai ser igual a menos 34,3 de compressão. Então, esse sinal aqui que deu na minha resposta, menos 34,3, indica que o sentido que eu adotei inicialmente para o FDC de tração está errado. Na verdade, a força FDC é de compressão. Em relação a esses ângulos, né, que a gente decompõe aqui a força, né, em relação aqui ao seno e cosseno, uma maneira mais fácil de vocês fazerem isso direto, né, até uma marreta aí que é muito utilizada em cursinhos e tal, é você analisar aqui, né, você tem aqui a força, né, no que seria aqui a hipotenusa, né, então quando eu jogo ela para a minha horizontal, ela vai ser correspondente, que seria o cateto adjacente, né, ou seja, vai ficar aqui na horizontal, vai ficar com o ângulo, então vai ser cosseno desse ângulo. Aí vocês observam que na vertical, né, ela iria cair aqui, a decomposição dessa força, ou seja, estaria sem o ângulo, então seno de θ, né? Quando ela cai aqui, ela passa a ser o cateto oposto do triângulo, então está relacionada ao seno. Então ficaria a componente vertical FDC seno de θ. Então aqui com o somatório de momentos em relação ao ponto G, a gente achou o FDC. Agora vamos calcular o FFG. Então, a gente pode fazer somatório de momentos em relação ao ponto D e já anulamos o FDG e o FDC também, que na verdade já foi calculado, mas então facilita para a gente. Então, aqui na verdade no ponto D, a gente anula 3 forças, né? Porque FDG, FDC e também o 12 não produzem momento em relação ao ponto D, pois elas estão sobre o ponto D. Então, vamos fazer somatório de momentos em relação a D igual a 0. E agora eu vou considerar o sentido horário como sendo positivo. Então, aqui essas 3 forças não produzem momento, né? Em relação ao ponto D, então produz momento o FFG.
Como ele já está na horizontal, né? Então, já posso pegar a distância dele aqui em relação ao ponto D. Então, vai ficar girando no sentido horário em relação ao ponto D, né? Observe que se esse ponto tivesse fixo, né, com um pino aqui e todo o restante livre, quando você puxa aqui com essa força, ela gira a treliça no sentido horário. Então, FFG vezes 0,75, que é a distância dessa força até o ponto D. Temos essa força de 6, essa força produz momento em relação ao ponto D. Ela gira no sentido anti-horário em relação ao ponto D, e a cota dela em relação ao ponto D é 2 metros, é a distância aqui na horizontal. Então, a equação ficou dessa forma aqui, fazendo as contas, vai dar que FFG é positivo 16 kN, ou seja, é tração igual inicialmente eu tinha adotado. Vamos calcular então, só falta uma força agora, o FDG. E aí, no caso, vamos fazer somatório de momentos aqui em relação ao ponto E, porque aí a gente anula já o FDC, anula o FFG e anula 6 aqui também, 6 kN. As três forças estão sobre o ponto E. Então, sobra só a minha incógnita FDG. Aqui eu tenho mais uma vez decompor na horizontal e na vertical, né? Decompor esse vetor aqui nas componentes aqui, do eixo X e do eixo Y. Então, vai ficar componente horizontal FDG cosseno de θ, vezes a distância dele até o ponto no caso, 0,75 metros, né? A cota vertical. Vamos fazer agora, então, a parcela referente aqui à componente vertical do FDG. Vai ficar, então, vezes seno do ângulo, né? Então, vai ficar FDG seno de θ em relação ao ponto E, está girando no sentido anti-horário. A distância do FDG até o ponto no caso, né? Vai ser 2 metros, porque a força está aqui, né? Como se ela estivesse aqui sobre o ponto D, né? E a cota que ainda que está sobre aqui o ponto D, né? 12, que no caso gira em relação ao ponto E no sentido horário. Então, vai ficar menos 12 vezes 2 é igual a 0. Aí, a gente, reorganizando aqui a equação, né? Vai chegar que o FDG é de tração, né? 17. Então, agora a gente vai calcular essas forças incógnitas, né? O FDC, FDG e FG de uma outra forma, utilizando aqui, além da equação de somatório dos momentos em relação a um ponto, as outras equações de equilíbrio, né? Somatório de forças verticais e somatório de forças horizontais. Então, vou começar fazendo exercício da mesma forma que foi feita no slide anterior, né? Vamos fazer somatório de momentos aqui em relação ao ponto G e vamos calcular o FDC. Aí, mantendo o mesmo raciocínio que foi feito anteriormente, a gente chega que FDC vai ser igual a 34,29 kN de compressão. Agora, a gente tem que fazer uma análise aqui, porque nós já temos o valor de FDC. Então, se a gente fizer somatório de forças verticais, fazendo somatório de forças verticais, a gente consegue calcular o FDG, uma vez que só tem essas duas parcelas aqui, né, de forças que vão dar componente horizontal. Então, no caso,
o FDC já foi calculado, ele não é mais incógnita, então sobraria só o FDG como força incógnita e as forças externas, né, no somatório. Então a gente consegue calcular o valor de FDG. Então a gente vai fazer dessa forma, né? Eu considerei aqui positivo para cima. A componente vertical do FDC ela vai ser o cateto oposto, né, que está relacionado ao seno. Então vai ficar, ela está para baixo, né, menos FDC seno de θ, né, que é 20,56, mais o FDG, a componente vertical dele vai ficar para cima, né, vezes seno também de θ, só que ela é positiva, né, para cima, mais FDG seno de 20,56, e as forças externas aplicadas nos nós E e D, elas estão para baixo, então vai entrar com sinal também negativo, menos 6 e menos 12. Vou isolar o FDG, né? E passar as outras variáveis aí para depois da igualdade, né? Os outros valores. E fazendo as contas, a gente vai chegar que FDG é igual a 17 kN, aproximadamente aí 17 kN de tração. Então, o sentido correto dele é saindo do nó. Observa que deu um pouquinho diferente do valor anterior, por causa aqui, às vezes, de arredondamento, né, em algum valor que a gente já tinha calculado. Então, agora, como eu já tenho o FDC e já tenho o FDG, eu consigo calcular o FG pelo somatório de forças horizontais. Então, eu vou considerar aqui para a direita positivo e fazer o equilíbrio das forças horizontais. No caso, não tem força externa na horizontal nessa treliça, né? Então as forças horizontais são as forças que surgiram aqui quando eu cortei a seção 1, a seção 1, né? Então é só fazer o equilíbrio dessas forças. No caso, agora, a parcela horizontal vai ser essas forças vezes seno, né? Então vai ficar FDC seno desculpa, falei ao contrário, né? A parcela aqui de força horizontal vai ser vezes cosseno, né? FDC vezes cosseno de 20,56, FDG também vezes cosseno, ambas para a direita, e o FFG também para a direita, e já está na horizontal, isso tem que ser igual a zero. Aí, reorganizando aqui a equação, né? Passando todo mundo para o outro lado com sinal negativo, e substituindo os valores que foram calculados anteriormente. Lembrando que a gente fez o equilíbrio para essa condição aqui, né? A gente não alterou o sentido do FDC, que era de compressão, né? O sentido que foi calculado antes. Ele está desenhado aqui como se fosse de tração. Então, por isso, eu tenho que entrar aqui com o sinal negativo na equação, né? O sinal tem que carregar o sinal da compressão. Aqui também, dessa forma, na hora que a gente fez somatório de forças verticais, a gente também carregou o sinal, porque deu compressão no cálculo anterior. Então, fazendo as contas, deu 16,2 kN, valor de F. Então, agora nós vamos calcular as forças nas barras HI, HB e também na barra CB, né? Então, por isso, nós passamos essa seção 2,2, que corta essas três barras. Então, aqui, né, a gente está representando toda a estrutura aqui do lado esquerdo da treliça, né, com essas três barras. Se inicialmente a gente tivesse calculado as reações de apoio, né, a gente poderia trabalhar aqui com o lado direito da treliça, né, e porque nesse caso ficariam aí menos forças. Mas nós vamos fazer aqui com o lado esquerdo mesmo, né, porque aí não vai ser necessário calcular as reações de apoio para resolver essa treliça. Então, aqui está representado todas as forças, né, agindo aqui do lado esquerdo, né, e as forças aqui que surgem quando eu cortei aqui essas três barras, a força FHI, a força FHB e a força FCB. Então, eu vou começar aqui fazendo somatório de momentos em relação ao ponto E, e dessa forma eu já vou anular aqui a força FHI, FCB e a força aqui de 6 kN, porque essas três forças, né, elas passam pelo ponto E.
Fazendo, então, o somatório de momentos em relação ao ponto E, considerando o sentido horário positivo, nós vamos ter que FHB em relação ao ponto E, né, ele gira no sentido horário, então positivo. A distância do FHB até o ponto E são 6 metros, né? Então vai ficar FHB V6, mais, agora são as forças externas aplicadas aqui na tesoura. 18 vezes 4, né? Todas girando aqui no sentido horário também. Mais 12 vezes 2, né? Que é a força aqui no ponto D. O 6, né, conforme eu falei, ele está em cima aqui do ponto E, então ele não produz momento em relação ao ponto E. Isso aqui vai ser igual a zero, então só organizando aqui a equação, nós vamos ter que FHB é uma força de compressão de 16 kN. Para calcular as forças nas outras barras, né, na barra FCB e na barra FHI, eu vou fazer o somatório aí do equilíbrio das forças, né? Pela configuração aqui das forças, né, eu tenho que começar fazendo somatório de forças verticais, porque aí eu tenho só uma incógnita na vertical, né, porque eu já calculei o FHB. Então, de força vertical aqui, incógnita, só vai ter o componente aqui que eu vou decompor aqui na vertical do FCB. Então, vai ficar somatório de forças verticais tem que ser igual a zero, né? Eu vou considerar positivo para baixo. FCB, né? A componente aqui vertical, seno do ângulo θ. FCB seno θ. O FHB, que a gente acabou de calcular, também positivo, né, para baixo, que agora eu considerei para baixo sendo positivo. 18, 12, 6. Então, ficou tudo positivo aqui, de acordo com a minha convenção inicial que eu adotei. Então, isolando aqui o FCB, né, passei tudo para o outro lado como negativo, e vou dividir aqui pelo seno de θ. Então, fazendo as contas, eu vou chegar aqui, eu chego à conclusão que FCB é igual a 57 kN de compressão. Então, agora é só fazer somatório de forças horizontais e achar o FHI. Na horizontal, em termos de força, nós temos a própria incógnita, FHI, e a componente horizontal do FCB, que nesse caso vai ser FCB cosseno de θ. Então, fazendo o somatório, FCB cosseno θ mais FHI, as duas estão para a direita, que foi o que eu convencionei como positivo nesse caso aqui desse somatório. E reorganizando, então, aqui as equações, nós vamos ter que FCB vai ser igual a 53,4 kN de tração. E de acordo com que as forças que eu pedi no enunciado, né, as barras que eu pedi, que foram pedidas aí no enunciado, né, a solução do exercício seria Quem até esse quiser, ponto então, aqui. complementar esse exemplo e calcular aí as forças em outras barras, né? Então, aqui só para ilustrar, por exemplo, né, uma seção aqui 3, né, que na verdade segue o mesmo padrão aqui da seção 1, poderia ser feito aqui dessa forma e calcularia aqui as barras FGH, desculpa, FCH e FCB, né? Mantendo aqui essa seção. Aí aqui no caso nós temos também o ângulo alfa, né? Aí teria que calcular aqui esse ângulo, né? Ele vai dar 36,86. Bem como também essa cota aqui, né? Que dá 1,5. Aqui tem o cálculo já desenvolvido, né? Fazendo o somatório de momentos em relação ao ponto H, que anula o FGH e o FCH, né? Então, a gente calcula o FCB, a equação está colocada aqui, né? Eu considerei sentido anti-horário, né, como positivo e fiz aqui o equilíbrio para todas essas forças, né? Chegou ao valor que FCB é igual a menos 57 kN de compressão. Aí, mantive aqui a sequência aqui do raciocínio, né? E calculei fazendo somatório de forças verticais, né? Porque, no caso, eu achei o FCB, né? Em termos de forças incógnitas na vertical, agora ficou só a componente aqui que eu vou jogar aqui, né? Decompor na vertical do FCH. Achei que FCH vai ser igual a 26,7 kN de tração, quando eu fiz somatório de forças verticais. Tendo o valor de FCH, eu posso fazer somatório de forças horizontais e achar
o FGH, que vai dar 32 kN. Finalizando, então, coloquei aqui os valores, né, das barras que ficaram faltando, né? Quem quiser ir treinar, né, pode concluir fazendo aqui mais uma sessão, né? E aí praticamente fechar o exercício. Fica faltando só a barra vertical, né? Que pode fazer equilíbrio aqui do nó A, né? E achar o valor dessa força, né? Na barra aqui FIA. E também vai ficar faltando aqui o nó E, né? Porque aqui no caso não dá para você aplicar as seções de Ritter, né? No caso aqui é só fazer o equilíbrio do nó E e achar a força na barra FE, F e FED.